A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou por 39 a 18 a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição 8 de 21, que limita as decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal e em outros tribunais superiores. A PEC 8 proíbe decisões individuais que suspendam a eficácia de leis ou atos dos presidentes dos poderes executivo e legislativo. Nós vínhamos já há muito tempo cobrando do Senado que fizesse o seu papel em relação ao Supremo Tribunal Federal, não somente nesse tema, como também estamos fazendo a cobrança, não só a oposição, mas muitos outros brasileiros, sobre a abertura dos inúmeros pedidos de processo de impeachment que se encontram parados hoje no Supremo Tribunal, no Senado da República, e que precisam da avaliação dos senadores e que se encontram em berço esplêndido com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. É importante que haja manifestação contra ou a favor. Está sendo colocada em votação aqui uma proposta fundamental para o Brasil que teve na casa vizinha o apoio da oposição e do governo. Não é possível que nós passemos meses, às vezes anos, debatendo uma matéria e um único ministro, depois de aprovada também pelo Senado da República, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, depois de ter tramitado por todas as comissões, pelo plenário, um único ministro tem o poder na sua caneta de suspender a validade de uma legislação aprovada pela democracia brasileira. Nós aqui estamos defendendo a democracia. Eu não consigo entender alguém votar contra uma proposição que é a favor do mandato parlamentar. É a favor daquilo que o povo nos pede para fazer, que é legislar. Não é função do Supremo Tribunal Federal legislar. Não é função do Judiciário decidir na caneta de um único ministro se aquilo que nós fizemos com 594 membros do Legislativo Nacional, não é função de um único ministro desfazer aquilo que nós decidimos por maioria, de acordo com o que a Constituição diz, e encaminho favoravelmente a PEC 8 contra o abuso e a tirania daqueles que se acham democráticos acima da verdadeira democracia expressada no Congresso Nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Essa é a vitória mais importante do parlamento contra um dos maiores abusos do Supremo Tribunal Federal, que é justamente um único ministro suspender e acabar com o trabalho de todo um Congresso Nacional, de praticamente 600 parlamentares desta casa, que, como já foi bem colocado, durante anos debatem, escutam a sociedade, fazem audiência pública. O respeito à soberania do parlamento é o respeito à soberania popular. É verdade. Nós temos mais votos do que o próprio presidente da República. A instituição mais democrática que existe é o parlamento. Quando o parlamento discute, debate, toma uma decisão, essa decisão deve ser respeitada. Não é um único ministro do Supremo Tribunal Federal que toma uma decisão e depois, como eu já provei aqui, senta em cima dessa decisão, fica anos e só a decisão dele prevalece. Muitas vezes, quando ele submete a seus pares, a liminar é derrubada. Ou seja, um único ministro do Supremo Tribunal Federal é mais poderoso que o parlamento inteiro, é mais poderoso que o presidente da República. Não é o colegiado do Supremo, não. Hoje nós temos 11 Supremos Tribunais Federais graças a esse abuso. E vem o parlamentar e ainda diz, olha, presidente da comissão não tem moral para falar de decisão monocrática porque considerou matéria vencida a minha questão de ordem monocraticamente. O parlamentar não conhece nem os seus próprios direitos, nem o regimento interno da Câmara dos Deputados, cabia recurso ao plenário, efeito suspensivo de questão de ordem da presidência. Nem isso o parlamentar suscitou. Então, assim, é de um desconhecimento, de uma ignorância que assusta, de uma matéria tão importante. Nós estamos tratando aqui de modificar a Constituição. Outro parlamentar, também representante da base do governo do PT, disse, mas que absurdo colocar prazo de vista na Constituição brasileira. A gente tem uma Constituição absolutamente prolixa. Até sobre o Pedro II nós tratamos a nossa Constituição. Nós tratamos sobre matéria tributária, trabalhista, nós tratamos sobre matérias que países desenvolvidos deixam para a legislação ordinária. Então não é de espantar que a nossa Constituição, que é alterada a cada novo governo, coisa que não acontece em país desenvolvido, porque a Constituição em país desenvolvido serve justamente
pela própria definição do nome, para a Constituição do Estado, e não para tratar da quantidade de matérias que nós tratamos aqui, é por isso que ela precisa ser modificada, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição, rasga a Constituição, rasga a tripartição do poder e a separação dos poderes a partir do momento que suspende uma legislação que foi aprovada por este parlamento sem organizar qualquer audiência pública, sem escutar técnicos, sem escutar especialistas, sem escutar a sociedade civil, como esse parlamento faz. E mais do que isso, teve parlamentar aqui que ainda colocou nessa comissão que nós sequer poderíamos debater essa matéria. Então, tá fazendo o que aqui nessa casa? Entrega logo a chave da porta do gabinete pro ministro do Supremo Tribunal Federal, manda a chave do gabinete pro Barroso, entrega o PIN de deputado pro Barroso. Tá fazendo o que a gente sequer pode debater a matéria? Uma matéria que trata sobre respeitar a decisão do parlamento, respeitar a soberania popular. Não é justo, por exemplo, agora o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Flávio Dino, decide condenar o monarca porque chamou ele de gordola. Condenar a prisão, é óbvio que isso vai ser convertido por restritiva de direitos, mas ainda assim é uma pena de prisão, e 50 mil reais por chamar o ministro Supremo de gordola, quando assim, eu e vários outros parlamentares já fomos ofendidos de coisas muito piores e o Supremo Tribunal Federal não dá ganho de causa, mas quando é um semideus do Supremo, aí é prisão e multa. Ou, quando é o presidente da República fazendo piada com esse mesmo ministro Supremo, aí pode. Então, para finalizar, presidente, comemorar essa grande vitória, parabenizar o presidente Carol de Tone, parabenizar a deputada Cris Sonieto, parabenizar o deputado Marcel Banhaten pelo trabalho na aprovação dessa PEC. E se chamasse de magrelo, era condenado por fake news. Próximo item da pauta, item 2.